momento ficaria satisfeita se tirasse nota 7. Pete ia dormir sem muita coisa além de uma breve olhada para o lado. No final do primeiro ano, Patsy estava desesperada. Ela já havia mencionado o assunto antes, mas dessa vez disse calmamente a Pete: "Vou procurar um conselheiro conjugal, quer vir comigo?" Eis a resposta de Pete: "Não preciso de um conselheiro conjugal, não tenho tempo para ir a um conselheiro conjugal, não tenho dinheiro para pagar um conselheiro conjugal. Então irei sozinha." "Tudo bem, afinal é você quem precisa de aconselhamento." A conversa acabou ali. Patsy se sentia totalmente sozinha, mas na semana seguinte marcou a consulta com um conselheiro conjugal. Depois de 3 sessões, o conselheiro ligou para Pete e perguntou se ele estaria disposto a conversar sobre o casamento. Pete concordou, e o processo de cura teve início. 6 meses depois, eles saíram do consultório do conselheiro com um novo casamento. Perguntei a Pete e a Patsy: "O que vocês aprenderam com o conselheiro que transformou seu casamento?" Pete respondeu: "Em resumo, Dr. Chapman, aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. O conselheiro não usou esse termo, mas durante sua palestra de hoje, as luzes enfim se acenderam. Minha mente retornou à nossa experiência de aconselhamento e percebi que foi exatamente isso que aconteceu conosco. Finalmente aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro." "Então, qual é sua linguagem do amor, Pete?" perguntei. "Toque físico", disse ele sem hesitação. "Com certeza toque físico", confirmou Patsy. "E a sua, Patsy?" "Tempo de qualidade, Dr. Chapman, era isso que eu queria naqueles dias em que ele passava o tempo todo no trabalho e no computador." "Como você descobriu que toque físico era a linguagem do amor de Pete?" "Levou um tempo. Pouco a pouco essa percepção começou a aparecer nas sessões de aconselhamento. No início acho que nem o próprio Pete havia percebido." "Ela está certa", disse Pete. Eu estava tão inseguro quanto a minha autoestima, que levou uma eternidade até eu me dispor a identificar e reconhecer que a falta do toque dela fizera que eu me afastasse. Nunca disse a ela que eu queria ser tocado, embora estivesse gritando por dentro para que ela se aproximasse e me tocasse. Durante o namoro, sempre tomei a iniciativa de abraçar, beijar e segurar as mãos, mas ela sempre respondeu bem. Sentia que ela me amava, mas depois de nos casarmos, houve momentos em que a procurei fisicamente e ela não correspondeu. Talvez por causa de suas novas responsabilidades no trabalho, ela estivesse muito cansada, não sei, mas levei aquilo para o lado pessoal. Senti que ela não me achava atraente. Então decidi que não tomaria mais a iniciativa, pois não queria ser rejeitado. Assim, esperei para ver quanto tempo se passaria até que ela tomasse a iniciativa de me beijar ou de me tocar de alguma forma. Certa vez esperei durante 6 semanas até que ela me tocasse. Era insuportável. Eu me afastei para evitar a dor que sentia quando estava com ela. Sentia-me rejeitado e indesejado, não me sentia amado. Então Patsy disse: "Não fazia ideia do que ele estava sentindo. Sabia que ele não estava me procurando, não nos beijávamos nem nos abraçávamos como antes, mas presumia apenas que, como estávamos casados, isso já não era tão importante para ele. Sabia que ele estava sob pressão em seu trabalho. Não fazia ideia de que ele queria que eu tomasse a iniciativa. Passava semanas sem tocá-lo, e isso não me passava pela mente. Eu preparava as refeições, mantinha a casa limpa, cuidava das roupas e tentava não atrapalhá-lo. Honestamente, eu não sabia o que mais poderia fazer. Não conseguia entender seu afastamento ou sua falta de atenção comigo. Não é que eu não gostasse de toque. Acontece simplesmente que isso nunca foi tão importante para mim. Passar tempo com ele, receber a atenção dele, era o que me fazia sentir amada e apreciada. Realmente não importava se ele me beijasse ou abraçasse, contanto que me desse atenção, eu me sentia amada." Fez uma pausa e prosseguiu. "Levou muito tempo até descobrirmos a raiz do problema, mas assim que descobrimos que não supriríamos as necessidades emocionais amorosas do outro, começamos a mudar as coisas. Assim que tomei a iniciativa de lhe oferecer toque físico, o que aconteceu foi maravilhoso. Sua personalidade e seu espírito mudaram drasticamente. Eu tinha um novo marido. Quando ele se convenceu de que eu de fato o amava, começou a se tornar mais responsivo às minhas necessidades." Pete adicionou: "O que mais me surpreendeu no seminário hoje foi a maneira que sua palestra sobre as linguagens do amor me levou de volta àquela experiência de tantos anos atrás.
O senhor disse em 20 minutos aquilo que levei 6 meses para aprender. Respondi: bem, o que importa não é quão rápido se aprende, mas quão bem se aprende. E é óbvio que vocês aprenderam bem. Pete é apenas um dos muitos indivíduos para quem toque físico é a linguagem do amor primária. Em termos emocionais, eles anseiam que seu cônjuge os procure e os toque fisicamente. Passar a mão pelos cabelos, fazer um carinho nas costas, andar de mãos dadas, abraçar, ter relações sexuais, todos esses e outros toques amorosos são o suprimento de vida da pessoa cuja linguagem do amor primária é toque físico. Sua vez. Pense em momentos de toque não sexual que aumentaram a intimidade do casal. O que tornou esses momentos especiais? Se a linguagem do amor do seu cônjuge é toque físico. 1. Enquanto caminham do carro até a loja, segure a mão do seu cônjuge. 2. Enquanto fazem uma refeição juntos, deixe seu joelho cair para o lado e encostar no de seu cônjuge. 3. Vá até seu cônjuge e diga: já disse ultimamente que amo você? Pegue-o nos braços e abrace-o enquanto acaricia suas costas e continue: você é demais. Resista à tentação de correr imediatamente para o quarto. Passem para a etapa seguinte. 4. Enquanto seu cônjuge estiver sentado, vá até ele por trás e faça-lhe uma massagem nos ombros. 5. Quando estiverem sentados juntos na igreja e o pastor fizer uma oração, segure as mãos de seu cônjuge. 6. Dê início ao sexo fazendo uma massagem nos pés de seu cônjuge. Continue em outras partes do corpo, contanto que isso traga prazer a ele. 7. Quando familiares ou amigos visitarem vocês, toque seu cônjuge na presença deles. O ato de colocar seu braço em torno do cônjuge enquanto conversam ou simplesmente colocar as mãos nos ombros dele diz: mesmo com todas essas pessoas em nossa casa, ainda vejo você. 8. Quando seu cônjuge chegar em casa, receba-o um passo antes do normal e dê-lhe uma grande saudação de boas-vindas. A ideia é variar a rotina e aprimorar uma pequena experiência de toque. Capítulo 9. Descubra sua linguagem do amor primária. Descobrir a linguagem do amor primária de seu cônjuge é essencial se você deseja manter o tanque de amor emocional dele cheio. Antes, porém, vamos nos certificar de que você sabe qual é a sua linguagem do amor. Depois de ler sobre as 5 linguagens do amor emocional, a saber, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico, alguns indivíduos saberão instantaneamente qual é sua linguagem do amor primária e qual é a de seu cônjuge. Para outras pessoas não será assim tão fácil. Alguns são como Marcos, que depois de ouvir sobre as linguagens do amor emocional, disse-me: não sei bem, parece que 2 dessas linguagens têm tudo a ver comigo. Quais delas? Perguntei. Toque físico e palavras de afirmação. O que você entende por toque físico? Bem, sexo em especial, respondeu Marcos. Procurei sondar um pouco mais. Você gosta que sua esposa passe as mãos em seu cabelo, massageie suas costas, segure sua mão, beije ou abrace você em outros momentos que não sejam a relação sexual? Essas coisas são boas, não vou desprezá-las, mas o principal é a relação sexual. É quando eu sei que ela realmente me ama. Deixando o assunto do toque físico de lado por um instante, voltei-me para as palavras de afirmação. Quando você diz que palavras de afirmação também são importantes, que tipo de afirmação você considera mais útil? Praticamente qualquer coisa, contanto que seja positiva. Quando ela diz que estou bem vestido, que sou inteligente, quando ela elogia meus esforços no trabalho, demonstra apreço pelas coisas que faço em casa, faz comentários positivos sobre o tempo que passo com as crianças, quando ela diz que me ama, todas essas coisas significam muito para mim. Seus pais lhe faziam esse tipo de comentário durante sua infância? Não muito. De meus pais eu recebia sobretudo palavras críticas ou reclamações. Acho que é por isso que gostei de Alicia desde o início, porque ela vivia me dizendo palavras de afirmação. Deixe-me perguntar uma coisa. Se Alicia satisfizesse suas necessidades sexuais, ou seja, se vocês mantivessem relações sexuais de qualidade com a frequência desejada,
Mas se lhe dissesse palavras negativas, fizesse críticas, se às vezes o envergonhasse na frente de outras pessoas, você acha que ainda assim se sentiria amado por ela? Acredito que não. Creio que me sentiria traído e profundamente magoado. Acho que ficaria deprimido. Então eu disse: Marcos, creio que acabamos de descobrir que sua linguagem do amor primária são palavras de afirmação. As relações sexuais são extremamente importantes para você e para seu senso de intimidade com Alicia, mas as palavras de afirmação dela são mais importantes em termos emocionais. Se Alicia fosse verbalmente crítica o tempo todo e o envergonhasse na frente de outras pessoas, chegaria um momento em que você não mais desejaria ter relações com sua esposa, porque ela seria uma fonte de dor profunda para você. Marcos cometera um erro comum a muitos homens: presumir que toque físico é sua linguagem do amor primária porque desejam o sexo com muita intensidade. Para o homem, o desejo sexual tem razão física, ou seja, o desejo sexual é estimulado pelo acúmulo de espermatozoides e de fluido nas vesículas seminais. Quando essas vesículas estão cheias, existe um impulso físico para aliviá-las. Assim, o desejo sexual do homem possui uma base fisiológica. Para a mulher, o desejo sexual se influencia muito mais por suas emoções. Se ela se sentir admirada e apreciada pelo marido, desejará ter intimidade física com ele. Mas sem a proximidade emocional, ela terá pouco desejo físico. Seu impulso sexual biológico está profundamente ligado à sua necessidade emocional de amor. Sendo o homem fisicamente impulsionado a buscar alívio sexual com certa regularidade, ele pode automaticamente presumir que essa é sua linguagem do amor primária. Mas se ele não aprecia o toque físico em outros momentos e em cenários não sexuais, talvez essa não seja sua linguagem do amor primária. O desejo sexual é muito diferente da necessidade emocional de sentir-se amado. Isso não significa que o ato sexual não seja importante para ele. É extremamente importante, mas a relação sexual sozinha não satisfará sua necessidade de sentir-se amado. A esposa deve falar a linguagem do amor emocional primária dele também. Quando a esposa fala a linguagem do amor primária do marido e seu tanque de amor emocional está cheio, e ele fala a linguagem do amor primária dela e seu tanque de amor emocional também está cheio, o aspecto sexual desse relacionamento funcionará perfeitamente. A maioria dos problemas emocionais do casamento tem pouco a ver com a técnica física, mas tudo com a satisfação das necessidades emocionais. Depois de um pouco mais de conversa e reflexão, Marcos disse: Sabe, acho que o senhor tem razão. Sem dúvida, palavras de afirmação são minha linguagem do amor primária. Quando ela é mordaz e crítica verbalmente, minha tendência é me afastar dela sexualmente e fantasiar com outras mulheres. Mas quando ela diz que me aprecia e me admira, meus desejos sexuais se voltam naturalmente para ela. Marcos fez uma descoberta significativa em nossa breve conversa. Qual é a sua linguagem do amor primária? O que faz você se sentir mais amado por seu cônjuge? O que você deseja acima de qualquer coisa? Se a resposta a essas perguntas não surgirem de imediato em sua mente, talvez seja útil analisar o uso negativo das linguagens do amor. O que seu cônjuge faz ou diz, ou deixa de fazer ou de dizer que magoa você profundamente? Se, por exemplo, sua dor mais profunda são as palavras críticas e julgadoras de seu cônjuge, então, talvez, sua linguagem do amor sejam palavras de afirmação. Se sua linguagem do amor primária for usada negativamente por seu cônjuge, ou seja, ele faz o oposto, essa atitude magoará você mais do que magoaria outra pessoa, pois além de não falar sua linguagem do amor primária, ele a usa como uma faca para perfurar seu coração. Lembro-me de Mary, de Kitchener, Ontário, que disse: Dr. Chapman, o que mais me magoa é o fato de Ron nunca levantar uma mão para me ajudar com serviços de casa. Ele assiste à televisão enquanto eu faço todo o trabalho. Não entendo como ele age assim se realmente me ama. A mágoa profunda de Mary indicava que sua linguagem do amor primária são atos de serviço.
Se o fato de seu cônjuge raramente dar presentes por alguma ocasião lhe causa tristeza, então sua linguagem do amor primária talvez sejam presentes. Se o fato de seu cônjuge raramente passar tempo de qualidade ao seu lado o magoa, então essa é a sua linguagem do amor primária. Outra maneira de descobrir sua linguagem do amor primária é olhar em retrospecto para seu casamento e perguntar: o que eu mais pedi a meu cônjuge? Seja qual for a resposta, é bem possível que ela esteja de acordo com sua linguagem do amor primária. Esses pedidos provavelmente foram interpretados por seu cônjuge como crítica. Na verdade, são esforços para assegurar amor emocional da parte dele. Elizabeth, que vivia em Marysville, Indiana, usou essa abordagem para descobrir sua linguagem do amor primária. No final de uma sessão do seminário, ela me contou: sempre que olho para trás, para os últimos 10 anos do meu casamento e pergunto a mim mesma o que mais pedi a Peter, minha linguagem do amor se torna evidente. Com maior frequência pedi tempo de qualidade. Repetidas vezes, perguntei a ele se podíamos fazer um piquenique, sair juntos num final de semana, desligar a televisão por apenas 1 hora e conversar um com o outro, caminhar juntos e assim por diante. Senti-me negligenciada e mal amada, porque ele raramente respondia a meus pedidos. Ele me dava ótimos presentes de aniversário e em ocasiões especiais, e eu me perguntava, por que não ficava alegre com eles? Ela prosseguiu: durante seu seminário, as luzes se acenderam para nós dois. No intervalo, meu marido se desculpou por ter sido tão insensível e tão resistente a meus pedidos durante todos aqueles anos. Ele me prometeu que as coisas seriam diferentes no futuro, e creio que realmente serão. Outra maneira de descobrir sua linguagem do amor primária é examinar o que você faz ou diz para expressar amor a seu cônjuge. Há grandes chances de que o que você faz por ele seja aquilo que gostaria que ele fizesse por você. Se você pratica constantemente atos de serviço para seu cônjuge, talvez, ainda que nem sempre, essa seja a sua linguagem do amor. Se palavras de afirmação lhe expressam amor, é possível que você as use para expressar amor a seu cônjuge. Assim, você pode descobrir sua própria linguagem do amor ao perguntar a si mesmo: como expresso conscientemente amor a meu cônjuge? Mas lembre-se de que essa abordagem é apenas uma possível sugestão de sua linguagem do amor, não um indicador absoluto. Um marido, por exemplo, que aprendeu com o pai a expressar amor à esposa por meio de presentes, expressa amor à esposa fazendo o que o pai fazia. Contudo, presentes não são sua linguagem do amor primária. Ele está simplesmente fazendo o que foi instruído a fazer por seu pai. Sugiro, portanto, 3 maneiras de descobrir sua linguagem do amor. 1. O que o seu cônjuge faz ou deixa de fazer que mais o magoa? O oposto disso provavelmente representa a sua linguagem do amor. 2. O que você pede a seu cônjuge com mais frequência? A resposta é, provavelmente, aquilo que faz você se sentir mais amado. 3. Como você expressa amor regularmente a seu cônjuge? Seu método pode ser uma indicação de que aquilo também faz você se sentir amado. O uso dessas 3 abordagens provavelmente o ajudará a descobrir sua linguagem do amor primária. Se 2 linguagens lhe parecem equivalentes, isso é, se ambas lhe falam profundamente, então talvez você seja bilíngue. Se for o caso, a vida de seu cônjuge será facilitada. Agora ele tem 2 escolhas, e ambas comunicam amor de maneira vigorosa. Há 2 tipos de pessoas que apresentam dificuldades para descobrir sua linguagem do amor primária. O primeiro é aquele cujo tanque de amor emocional está cheio há bastante tempo. Seu cônjuge expressou amor de diversas maneiras, e ele não tem certeza de qual delas o faz sentir-se mais amado. Ele simplesmente sabe que é amado. O segundo é a pessoa cujo tanque de amor está vazio há tanto tempo que ela já não lembra o que a faz sentir-se amada. Nos 2 casos, é preciso retornar à experiência da paixão e perguntar a si mesmo: o que eu apreciava em meu cônjuge naquela época? O que ele dizia ou fazia que me motivava a estar com ele?
Se conseguir recuperar essas lembranças, terá alguma ideia de sua linguagem do amor primária. Outra abordagem consiste em perguntar a si mesmo: o que seria um cônjuge ideal para mim? Se eu pudesse ter um par perfeito, como ele seria? Seu conceito de um cônjuge perfeito lhe dará alguma ideia de qual é a sua linguagem do amor primária. Dito tudo isso, sugiro que você passe algum tempo escrevendo a respeito de qual, em sua opinião, é sua linguagem do amor primária. Depois, aliste em ordem decrescente as 4 outras linguagens. Anote também qual, a seu ver, é a linguagem do amor de seu cônjuge. Aliste as outras 4 em ordem de importância, se desejar. Sente-se com seu cônjuge e discuta com ele qual, para você, é a linguagem do amor dele. Depois, digam um ao outro qual cada um considera ser sua linguagem do amor. Depois de compartilhada essa informação, sugiro que 3 vezes por semana, durante 3 semanas, vocês brinquem de verificação do tanque. A brincadeira funciona assim. Ao chegar em casa, um de vocês pergunta ao outro: numa escala de 0 a 10, como está seu tanque de amor hoje? 0 significa vazio e 10 cheio de amor a ponto de transbordar. Faça uma leitura do seu tanque de amor emocional. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Então seu cônjuge deve dizer: o que posso fazer para ajudar a enchê-lo? Em seguida, faça uma sugestão, algo que você gostaria que seu cônjuge fizesse ou dissesse naquela noite. Seu cônjuge responderá da melhor maneira possível. Aí você faz as mesmas perguntas em ordem inversa, de modo que os dois possam fazer uma leitura de seu tanque de amor e dar sugestões de como enchê-lo. Se fizerem essa brincadeira por 3 semanas, não conseguirão parar. A verificação do tanque pode ser uma maneira descontraída de estimular expressões de amor em seu casamento. Um marido me disse: não gosto desse jogo do tanque de amor. Joguei com minha esposa. Cheguei em casa e disse a ela: numa escala de 0 a 10, como está o seu tanque de amor hoje à noite? Ela disse: por volta de 7. Aí eu perguntei: o que eu poderia fazer para ajudá-la a enchê-lo? Então ela disse: a melhor coisa que você poderia fazer por mim hoje é lavar as roupas. Eu disse: amor e lavar roupas. Não estou entendendo nada. Eu lhe disse: esse é o problema. Você não entendeu qual é a linguagem do amor de sua esposa. Qual é a sua linguagem? Sem hesitação, ele disse: toque físico, especialmente a parte sexual do casamento. Ouça com atenção. O amor que você sente quando sua esposa expressa amor por meio do toque físico é o mesmo que ela sente quando você lava as roupas. Então, já para a lavanderia, gritou ele. Eu cuidarei das roupas todas as noites se isso fizer que ela se sinta bem. Quero acrescentar que, se você ainda não descobriu sua linguagem do amor primária, anote por escrito as coisas faladas no jogo Verificação do Tanque. Quando seu cônjuge disser: o que eu poderia fazer para ajudar a encher seu tanque? Suas sugestões provavelmente indicarão sua linguagem do amor primária. Você pode pedir atitudes de todas as 5 linguagens do amor, mas a maioria dos pedidos se referirá à sua linguagem do amor primária. Talvez alguns de vocês estejam pensando o mesmo que um casal me disse em Zion, Illinois. Dr. Chapman, tudo isso parece ótimo e maravilhoso, mas e se a linguagem do amor do nosso cônjuge for algo que simplesmente não nos é natural? Apresentarei minha resposta no capítulo 10. Sua vez. Você acha que a esta altura já tem uma boa ideia de qual seja a linguagem do amor do seu cônjuge? E quanto a você? O que mais você poderia fazer para conhecer o assunto? Se seu tanque de amor está completamente vazio ou cheio em demasia, se você sabe ou não qual é a sua linguagem do amor, brinquem de verificação do tanque durante o próximo mês. 3 noites por semana. Faça uma leitura de 0 a 10 de seu tanque emocional e então aceite as sugestões do seu cônjuge para que ele eleve esse número. Se seu cônjuge estiver no nível 10 repetidas vezes, parabenize a si mesmo, mas não pare nunca de amar. Capítulo 10. Amar é uma escolha.
Como é possível falarmos a linguagem do amor um do outro se estamos cheios de mágoa, raiva e ressentimento por erros do passado? A resposta a essa pergunta reside na essência de nossa humanidade. Somos criaturas de escolha. Isso significa que temos a capacidade de tomar decisões ruins, o que todos já fizemos. Pronunciamos palavras críticas e fizemos coisas prejudiciais. Não temos orgulho dessas escolhas, embora elas parecessem justificáveis no momento. Decisões ruins do passado não são sinônimo de decisões ruins no futuro. Em vez disso, podemos dizer: sinto muito, sei que o magoei, mas gostaria de agir diferente no futuro. Quero amar você em sua linguagem. Quero satisfazer suas necessidades. Já vi casamentos resgatados da beira do divórcio quando o casal tomou a decisão de amar. O amor não apaga o passado, mas transforma o futuro. A opção por promover expressões ativas de amor na linguagem do amor primária do cônjuge produz um clima emocional no qual podemos lidar com conflitos e erros do passado. Brent estava em meu consultório de cara fechada e aparência insensível. Ele não chegara ali por iniciativa própria, mas em resposta a meu pedido. Uma semana antes, Beck, sua esposa, estivera na mesma cadeira aos prantos. Entre um acesso de choro e outro, contou-me que Brent dissera que não a amava mais e decidira partir. Ela estava arrasada. Ao recompor-se, ela disse: "Nós dois nos esforçamos muito nos últimos 2 ou 3 anos. Sabia que não passávamos tanto tempo juntos quanto de costume, mas pensei que estávamos trabalhando por um objetivo comum. Não consigo acreditar no que ele me disse. Ele sempre foi uma pessoa boa e carinhosa. É um ótimo pai para nossos filhos. Como ele poderia fazer isso conosco?" Ouvi Beck descrever seus 12 anos de casamento. Uma história que já ouvira muitas vezes antes. Eles tiveram um namoro entusiástico, casaram-se no ápice da paixão, passaram pelos ajustes típicos dos primeiros anos de casamento e correram atrás do sonho americano. No tempo devido, desceram do pico emocional da paixão, mas não aprenderam suficientemente a falar a linguagem do amor um do outro. Ela vivia nos últimos anos com o tanque de amor pela metade, mas havia recebido uma quantidade suficiente de expressões de amor para fazê-la pensar que tudo estava bem. Seu tanque de amor, porém, estava vazio. Eu disse a Beck que conversaria com Brent e lhe pediria para vir a meu consultório. Liguei para ele e disse: "Como você sabe, Beck veio me ver e falou das dificuldades dela com relação ao casamento. Quero ajudá-la, mas para isso preciso conhecer sua opinião." Brent concordou prontamente e agora está aqui sentado em meu consultório. Sua aparência externa formava um contraste gritante com a de Beck. Ela chorou copiosamente, enquanto ele estava impassível. Tive a impressão, porém, de que ele derramara suas lágrimas semanas ou talvez meses antes, e que tinha sido um lamento interior. A história que Brent me contou confirmou minhas suspeitas. Simplesmente não a amo mais. Não a amo já há algum tempo, não quero magoá-la, mas não há mais intimidade entre nós. O relacionamento se esvaziou. Não gosto mais de ficar com ela, não sei o que aconteceu. Gostaria que fosse diferente, mas não tenho mais nenhum sentimento por ela. Brent pensava e sentia o que centenas de milhares de maridos têm pensado e sentido ao longo dos anos. A mentalidade "eu não a amo mais" que concede aos homens a liberdade emocional de buscar amor em outra pessoa. O mesmo se dá com esposas que recorrem à mesma desculpa. Compreendo Brent porque já passei por isso. Milhares de maridos e esposas já passaram por isso. Vazios emocionalmente, querem fazer a coisa certa, não querem machucar ninguém, mas são impulsionados por essa necessidade emocional a buscar amor fora do casamento. Felizmente, descobri logo no início do meu casamento a diferença entre a experiência da paixão e a necessidade emocional de sentir-se amado. A maioria das pessoas de nossa sociedade ainda não aprendeu a diferença. A experiência da paixão, discutida no capítulo 3, está no nível do instinto. Não é premeditada, simplesmente acontece no contexto normal do relacionamento entre homem e mulher.
Pode ser fomentada ou suprimida, mas não surge de uma escolha consciente. Tem vida curta, em geral 2 anos ou menos. E parece exercer na humanidade a mesma função do canto para o acasalamento de gansos do Canadá. A experiência da paixão satisfaz temporariamente a necessidade emocional de amor. Ela nos oferece a sensação de que alguém se importa conosco, nos admira e nos aprecia. Nossas emoções se elevam com a ideia de outra pessoa nos enxergar como uma prioridade em sua vida, de ela estar disposta a dedicar tempo e energia exclusivamente a nosso relacionamento. Por um breve período, seja ele qual for, nossa necessidade emocional de amor é saciada. Nosso tanque está cheio. Podemos conquistar o mundo. Nada é impossível. Para muitos é a primeira vez em que vivem com um tanque emocional cheio e a sensação é de euforia. Com o tempo, porém, descemos das alturas e voltamos ao mundo real. Se o cônjuge aprendeu a falar nossa linguagem do amor primária, nossa necessidade de amor continuará sendo satisfeita. Se por outro lado ele não falar nossa linguagem do amor, o tanque se esvaziará lentamente e não nos sentiremos mais amados. Satisfazer essa necessidade na vida do cônjuge é definitivamente uma escolha. Se eu aprender a linguagem emocional do amor do meu cônjuge e a expressar com frequência, ele continuará a se sentir amado. Quando ele descer do alto da paixão obsessiva, praticamente não sentirá falta dela, pois seu tanque de amor emocional será mantido cheio. Se, contudo, eu não aprender a linguagem do amor primária dele, ou optar por não expressá-la, ao descer do pico emocional, ele terá o anseio natural das necessidades emocionais não atendidas. Depois de alguns anos vivendo com o tanque de amor vazio, ele provavelmente se apaixonará por outra pessoa e o ciclo recomeça. Satisfazer a necessidade de amor de minha esposa é uma escolha que faço todos os dias. Se eu souber qual é a linguagem do amor primária dela e optar por expressá-la, suas necessidades emocionais mais profundas serão satisfeitas, e ela se sentirá segura em meu amor. Se ela fizer o mesmo por mim, minhas necessidades emocionais serão atendidas, e os dois viverão com o tanque cheio. Num estado de contentamento emocional, o casal dedica energia criativa a diversos projetos saudáveis fora do casamento, ao mesmo tempo que continua a manter o casamento empolgante e vivo. Com tudo isso em mente, olhei para o rosto impassível de Brent e pensei em como poderia ajudá-lo. Lá no fundo, eu sabia que ele provavelmente já se envolvera em outra experiência de paixão. Queria saber se estava nos estágios iniciais ou se já havia alcançado o pico. Poucos homens que sofrem de um tanque emocional vazio abandonam o casamento sem a perspectiva de satisfazer essa necessidade em algum outro lugar. Brent foi honesto e revelou que estava apaixonado por outra mulher havia vários meses. Tinha esperanças de que os sentimentos desaparecessem e de que ele resolveria as coisas com sua esposa. Mas a situação em casa piorara e o amor pela outra mulher havia aumentado. Ele não conseguia se imaginar sem seu novo amor. Compreendi o dilema de Brent. Ele era sincero ao dizer que não queria magoar esposa e filhos, mas, ao mesmo tempo, achava que merecia uma vida feliz. Informei-lhe as estatísticas desanimadoras dos segundos casamentos. Ele ficou surpreso em ouvir aquilo, mas estava convicto de que venceria as probabilidades. Apresentei dados de pesquisa sobre os efeitos do divórcio nos filhos, mas estava convencido de que continuaria a ser um bom pai e que os filhos superariam o trauma do divórcio. Conversamos sobre os assuntos apresentados neste livro e demonstrei a diferença entre a experiência de apaixonar-se e a profunda necessidade emocional de sentir-se amado. Expliquei as 5 linguagens do amor e o desafiei a dar outra chance a seu casamento. Ao mesmo tempo, sabia que minha abordagem intelectual e equilibrada do casamento, comparada com a euforia emocional que ele experimentava, era como comparar uma espingarda de ar comprimido com um rifle automático. Ele expressou apreciação por meu interesse e pediu que eu fizesse o máximo para ajudar Beck, mas declarou que não via esperança para seu casamento. Um mês depois, recebi uma ligação de Brent.
Ele disse que gostaria de conversar comigo novamente. Dessa vez, ao entrar em meu consultório, estava visivelmente perturbado. Não era o homem calmo e frio que eu vira antes. A amante começara a descer do pico emocional e a perceber coisas que não apreciava nele. Ela começou a se afastar do relacionamento, e ele estava arrasado. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto ele me dizia quanto ela significava para ele, e quão insuportável era ser rejeitado. Ouvi Brent por 1 hora, antes de ele pedir meu conselho. Então disse-lhe que compreendia sua dor e que ele atravessava o luto emocional natural de uma perda, um pesar que não desaparece da noite para o dia. Expliquei, porém, que a experiência era inevitável. Fiz questão de lembrar-lhe a natureza temporária da paixão, de que mais cedo ou mais tarde sempre descemos das alturas e retornamos ao mundo real. Alguns abandonam a paixão antes do casamento, outros depois. Ele concordou que era melhor agora do que mais tarde. Depois de algum tempo, sugeri que talvez a crise fosse um bom momento para ele e a esposa se submeterem a sessões de aconselhamento conjugal. Lembrei-lhe que o verdadeiro e duradouro amor emocional é uma escolha, e esse amor poderia renascer em seu casamento se ele e a esposa aprendessem a amar-se nas linguagens do amor corretas. Ele concordou com o aconselhamento conjugal e 9 meses depois, Brent e Beck saíram do meu consultório com um casamento renovado. Quando vi 3 anos depois, ele me falou do casamento maravilhoso que tinha e me agradeceu por ajudá-lo num momento crucial de sua vida. Disse-me que o pesar pela perda da amante se fora havia mais de 2 anos. Sorrindo disse: "Meu tanque nunca esteve tão cheio e Beck é a mulher mais feliz que você encontrará por aí." Felizmente, Brent recebeu os benefícios daquilo que chamo de desequilíbrio da experiência da paixão. Funciona assim: quase nunca 2 pessoas se apaixonam no mesmo dia e quase nunca perdem a paixão juntas. Você não precisa ser um cientista social para descobrir essa verdade. Basta ouvir músicas românticas. Aconteceu de a amante de Brent perder a paixão numa hora oportuna. Nos 9 meses em que aconselhei Brent e Beck, lidamos com os inúmeros conflitos que eles nunca haviam resolvido. Mas a chave para o renascimento de sua união conjugal foi descobrir a linguagem do amor primária de cada um deles e optar por falá-la com frequência. O que fazer se a linguagem do amor de seu cônjuge não for algo natural para você? Ouço muitas vezes essa pergunta em meu seminário sobre casamento e minha resposta é sempre a mesma. E daí? A linguagem do amor de minha esposa são atos de serviço. Uma das coisas que faço por ela regularmente como ato de amor é passar aspirador na casa. Você acha que passar aspirador de pó é algo natural para mim? Minha mãe costumava me obrigar a fazer isso. Durante todo o ensino médio, eu não podia sair para jogar bola aos sábados sem antes ter passado aspirador na casa inteira. Naquela época eu dizia a mim mesmo: quando eu sair daqui, existe algo que não vou fazer. Passar aspirador na casa. Vou arrumar uma esposa que faça isso. Hoje, porém, passo aspirador na casa e com frequência. Existe apenas uma razão para isso: amor. Dinheiro nenhum no mundo me faria passar aspirador numa casa, mas faço isso por amor. Veja, quando uma ação não é natural, ela se torna uma expressão de amor ainda maior. Minha esposa sabe que, quando passo aspirador pela casa, esse ato é nada menos que 100% amor puro e imaculado, e eu recebo todos os créditos pelo trabalho. Alguém pode dizer: mas, Dr. Chapman, isso é diferente. Sei que a linguagem do amor de meu cônjuge é toque físico, mas não sou uma pessoa feita a toques. Nunca vi meus pais se abraçarem e eles nunca me abraçaram. Eu simplesmente não sou assim. O que fazer? Você tem 2 mãos. Consegue juntá-las formando um círculo? Agora imagine que seu cônjuge esteja no meio e puxe-o em sua direção. Aposto que se você abraçar seu cônjuge 3.000 vezes, tudo passará a ser mais confortável. Mas, em última análise, não se trata de conforto. Estamos falando de amor,
E amor é algo que você faz por outra pessoa, não algo que faz para si. A maioria das pessoas faz muitas coisas diariamente que não são naturais para elas. Para alguns, um exemplo disso é sair da cama pela manhã. Lutamos contra nossos sentimentos e nos levantamos. Por quê? Porque acreditamos que é algo que vale a pena fazer naquele dia. Normalmente, antes que o dia acabe, nós nos sentimos bem por termos levantado. Nossas ações precedem nossas emoções. Ocorre a mesma coisa com o amor. Descobrimos a linguagem do amor primária de nosso cônjuge e decidimos expressá-la, quer isso seja natural, quer não. Não estamos reivindicando sentimentos calorosos e entusiasmados, mas simplesmente optando por agir assim para o benefício de nosso cônjuge. Queremos satisfazer a necessidade emocional dele e nos propomos a falar sua linguagem do amor. Ao fazê-lo, o tanque de amor emocional dele se enche e há grandes chances de que ele corresponda e comece a falar nossa linguagem. Quando isso acontecer, nossas emoções retornarão e nosso tanque de amor começará a se encher. Amar é uma escolha e cada um dos parceiros pode dar início ao processo hoje mesmo. Sua vez. Um pensamento essencial deste capítulo é a ideia de falar a linguagem do amor do seu cônjuge, quer isso seja natural, quer não. Por que, em sua opinião, essa atitude é tão fundamental para um casamento saudável? Capítulo 11. O amor faz diferença. O amor não é a nossa única necessidade emocional. Psicólogos observam que entre nossas necessidades básicas estão a segurança, a autoestima e a importância. O amor, porém, se relaciona com todas elas. Se eu me sentir amado por minha esposa, posso relaxar, ciente de que minha amada não me fará mal. Sinto-me confiante na presença dela. Posso enfrentar as incertezas em meu trabalho. Posso ter inimigos em outras áreas da vida, mas com minha esposa sinto-me seguro. Minha autoestima se alimenta do fato de que meu cônjuge me ama. Afinal, se ele me ama, devo ser digno de ser amado. Talvez meus pais me passaram mensagens negativas ou dúbias sobre meu valor, mas meu cônjuge me conhece como adulto e me ama. O amor do meu cônjuge eleva minha autoestima. A necessidade de ser importante é a força emocional por trás de grande parte de nosso comportamento. A vida é impulsionada pelo desejo de sucesso. Queremos que nossa vida tenha importância. Temos nossa própria ideia do que significa ser importante e trabalhamos duro para alcançar nossos objetivos. Sentir-se amado pelo cônjuge aumenta nosso senso de importância. Pensamos, se alguém me ama, devo ser importante. Sou importante porque sou o ápice da criação. Tenho a capacidade de pensar em termos abstratos, de comunicar meus pensamentos através de palavras e de tomar decisões. Por meio de palavras impressas ou gravadas, posso me beneficiar dos pensamentos daqueles que me precederam. Posso lucrar com a experiência alheia, ainda que tenham vivido em outras épocas e culturas. Vivencio a morte de familiares e amigos e sinto que há uma existência além do material. Descubro que em todas as culturas as pessoas acreditam num mundo espiritual. Meu coração me diz que isso é verdade, mesmo quando minha mente, treinada na observação científica, levanta questões críticas. Sou importante. A vida tem sentido. Existe um propósito mais elevado. Quero crer nisso, mas não consigo me sentir importante até que alguém expresse amor por mim. Quando meu cônjuge investe amorosamente tempo, energia e esforço em mim, acredito que sou importante. Sem amor, posso passar a vida inteira em busca de importância, autoestima e segurança. Quando experimento amor, ele influencia positivamente todas essas necessidades. Torno-me livre para desenvolver meu potencial. Sinto-me mais seguro em minha autoestima e posso concentrar meus esforços para fora, em vez de ficar obcecado com minhas próprias necessidades. O amor verdadeiro sempre liberta. No contexto do casamento, se não nos sentirmos amados, nossas diferenças se amplificam. Passamos a enxergar o outro como uma ameaça à nossa felicidade.
Lutamos pela autoestima e pela importância, e o casamento se torna um campo de batalha em vez de um refúgio. O amor não é a resposta para tudo, mas gera um clima de segurança no qual podemos buscar respostas para coisas que nos perturbam. Na segurança do amor, um casal pode discutir diferenças sem condenação. Os conflitos podem ser resolvidos. Duas pessoas diferentes podem aprender a viver juntas em harmonia. Descobrimos como extrair o melhor que existe no outro. Essas são as recompensas do amor. A decisão de amar o cônjuge possui um potencial enorme. Aprender a linguagem do amor primária dele transforma esse potencial em realidade. Pelo menos foi o que aconteceu com John e Susan. Eles viajaram 3 horas para chegar ao meu consultório. Era evidente que John não queria estar ali. Susan o forçara a vir sob ameaça de deixá-lo. Não sugiro esse método, mas as pessoas nem sempre conhecem minhas sugestões antes de me consultarem. Casados havia mais de 30 anos, nunca tinham passado por aconselhamento. Susan iniciou a conversa. Dr. Chapman, quero que o senhor saiba 2 coisas logo de início. Antes de mais nada, não temos problemas financeiros. Li numa revista que o dinheiro é o maior problema em um casamento. Isso não vale para nós. Nós 2 trabalhamos há muitos anos, a casa está paga, assim como os carros. Repito, não temos dificuldades financeiras. Segundo, quero que o senhor saiba que não discutimos. Ouço minhas amigas contar das discussões constantes que elas têm. Não é o nosso caso. Não consigo me lembrar da última vez que tivemos uma discussão. Nós 2 concordamos que discutir é infrutífero e assim não discutimos. Como conselheiro, agradeci o fato de Susan limpar o caminho. Sabia que ela iria direto ao ponto. Ela continuou. O problema é que não sinto nenhum amor da parte de meu marido. A vida é uma rotina para nós. Levantamos pela manhã e vamos trabalhar. À tarde ele faz suas coisas e eu faço as minhas. Geralmente jantamos juntos, mas não conversamos. Ele assiste a televisão enquanto comemos. Depois do jantar, ele se enfia no porão e dorme na frente da televisão, até que eu diga para ele ir dormir na cama. Essa é a nossa agenda, 5 dias por semana. Aos sábados ele joga golfe pela manhã, trabalha no jardim à tarde e saímos para jantar com outro casal à noite. Ele conversa com o casal, mas quando entramos no carro para voltar, a conversa acaba. Aos domingos pela manhã, vamos à igreja e assim por diante. Após um rápido silêncio, ela prosseguiu. Somos como 2 colegas de quarto vivendo na mesma casa. Não há nada acontecendo entre nós. Não sinto nenhum amor vindo dele. Não há calor, não há emoção. Tudo é vazio e morto. Não sei se consigo aguentar isso por muito mais tempo. A essa altura, Susan estava chorando. Estendi-lhe a caixa de lenços de papel e olhei para John. Seu primeiro comentário foi este. Não consigo entendê-la. Depois de uma breve pausa, ele continuou. Já fiz tudo o que posso para mostrar a ela que a amo, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, desde que ela começou a reclamar dessa maneira. Nada parece adiantar. Não importa o que eu faça, ela continua reclamando que não se sente amada. Não sei mais o que fazer. Era evidente que John estava frustrado e exasperado, então perguntei. O que você tem feito para mostrar seu amor por Susan? Bem, em primeiro lugar, volto do trabalho para casa antes dela, de modo que começo a preparar o jantar todas as noites. De fato, se você quiser saber a verdade, em pelo menos 4 noites por semana o jantar está praticamente pronto quando ela chega. Em algumas das noites, saímos para comer. Sou eu quem passo o aspirador na casa porque ela sente dores nas costas. Sou eu quem cuida do jardim porque ela tem alergia a pólen. Dobro as roupas depois de tirá-las da secadora. Ele continuou a me contar todas as coisas que fazia para Susan. Quando terminou, perguntei a mim mesmo, o que essa mulher faz da vida? John continuou. Faço todas essas coisas para mostrar a ela que a amo, mas ela fica sentada aí e diz ao senhor o que ela está me dizendo há 2 ou 3 anos, ou seja, que não se sente amada. Não sei mais o que fazer por ela. Quando me dirigi a Susan, ela disse,
Dr. Chapman, todas essas coisas são boas, mas quero que ele se sente e converse comigo. Nós nem sequer nos falamos. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Quero que ele se sente no sofá comigo e me dedique algum tempo. Olhe para mim, converse comigo sobre nós dois, sobre nossa vida. Susan chorava de novo. Estava óbvio para mim que sua linguagem do amor primária era tempo de qualidade. Ela clamava por atenção. Queria ser tratada como pessoa, não como objeto. O excesso de ocupação do marido não satisfazia sua necessidade emocional. Ao conversar um pouco mais com John, descobri que ele também não se sentia amado, mas não falava a respeito. O pensamento dele era: se você está casado há 35 anos, se as contas são pagas e você não discute com a esposa, o que mais desejaria? Ele estava nesse ponto. Foi então que lhe perguntei: como seria a esposa ideal para você? Se você pudesse ter a esposa perfeita, como ela seria? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez e em seguida perguntou: quer saber mesmo? Sim, respondi. Ele se ajeitou no sofá e cruzou os braços. Um sorriso surgiu em sua face e ele disse: tenho sonhado com isso. A esposa perfeita seria aquela que chegaria em casa no final da tarde e me prepararia o jantar. Eu estaria trabalhando no jardim e ela me chamaria para comer. Depois do jantar, ela lavaria a louça. Eu a ajudaria um pouco, mas isso seria a responsabilidade dela. Ela pregaria os botões da minha camisa quando eles caíssem. Susan não conseguiu mais se conter. Ela se voltou para ele e disse: não acredito no que estou ouvindo. Você me disse que gostava de cozinhar. John respondeu: não me importo de cozinhar, mas o doutor aqui me perguntou o que seria ideal. Sem que John precisasse dizer mais nada, descobri sua linguagem do amor primária: atos de serviço. Por que você acha que John fazia todas aquelas coisas para Susan? Porque aquela era a linguagem do amor dele. Para John era assim que se demonstra amor, fazendo coisas pelas pessoas. O problema era que fazer coisas não era a linguagem do amor primária de Susan. Não significava para ela o que significaria para ele se ela fizesse coisas por ele. Quando John se deu conta do que sua esposa realmente precisava, a primeira coisa que ele disse foi: por que ninguém me disse isso 30 anos atrás? Eu poderia ter conversado com ela todas as noites em vez de fazer todas aquelas coisas. Ele se voltou para Susan e disse: pela primeira vez na vida, finalmente entendo o que você quer dizer quando diz que não conversamos. Não consegui entender isso. A meu ver, nós conversávamos. Eu sempre pergunto: você dormiu bem? Para mim, estávamos conversando, mas agora entendo. Você quer se sentar comigo e me olhar nos olhos enquanto conversamos. Agora entendo o que quer dizer e por que isso é tão importante para você. Essa é a sua linguagem emocional do amor e começaremos hoje à noite. Eu lhe darei 15 minutos todas as noites pelo resto da minha vida. Pode contar com isso. Susan se voltou para John e disse: isso seria maravilhoso, e eu não me importo de preparar o jantar para você. Será mais tarde que o normal porque saio do trabalho depois de você, mas não me importo, de verdade. E adoraria pregar os botões de suas camisas. Você nunca deixa os botões soltos por tempo suficiente para que eu os pregue. Lavarei a louça pelo resto da minha vida se isso fizer você se sentir amado. Susan e John foram para casa e começaram a amar um ao outro nas linguagens do amor corretas. Em menos de 2 meses estavam numa segunda lua de mel. Depois de uma viagem para as Bahamas, telefonaram para contar a mudança radical que ocorrera no casamento deles. O amor emocional pode renascer no casamento? Pode apostar que sim. O segredo é aprender a linguagem do amor primária de seu cônjuge e tomar a decisão de expressá-la. Sua vez. O que seu cônjuge faz para você se sentir mais importante? E você? O que faz por ele? Capítulo 12. Amar quem é difícil de ser amado. Era um lindo sábado de setembro. Minha esposa e eu passeávamos pelo Parque Reynolda Gardens, desfrutando da flora composta de exemplares importados de diversos lugares do mundo.
Os jardins foram originalmente cultivados por R. J. Reynolds, o magnata do tabaco, como parte de sua propriedade rural. Eles agora fazem parte do campus da Universidade Wake Forest. Havíamos acabado de passar pelo Jardim das Rosas quando percebi que Anne, uma mulher que começara seu aconselhamento 2 semanas antes, aproximava-se de nós. Ela olhava para baixo, para a calçada de pedra, e parecia absorta em seus pensamentos. Quando a cumprimentei, ela se assustou, mas olhou para cima e sorriu. Apresentei-a a Caroline e conversamos amenidades. Então, sem nenhum aviso, ela me fez uma das perguntas mais profundas que já ouvi. Dr. Chapman, é possível amar alguém a quem você odeia? Eu sabia que a pergunta havia nascido de uma ferida profunda e merecia uma resposta bem pensada. Tínhamos uma sessão de aconselhamento marcada para a semana seguinte, de modo que disse: Anne, essa é uma das perguntas mais instigantes que já ouvi. Por que não discutimos isso na semana que vem? Ela concordou e Caroline e eu continuamos nosso passeio. Mas a pergunta de Anne não me saía da mente. Mais tarde, no caminho para casa, Caroline e eu conversamos a respeito. Refletimos sobre os primeiros dias de nosso casamento e nos lembramos de que tivemos, com alguma frequência, sentimentos de ódio. Nossas palavras de acusação provocaram feridas e, na esteira dessas feridas, ira. E a ira mantida dentro do coração se tornou ódio. O que fez a diferença em nosso caso? A escolha de amar, e ambos sabíamos disso. Percebemos que, se continuássemos nosso padrão de exigência e acusação, destruiríamos nosso casamento. Felizmente, durante cerca de 1 ano, aprendemos a discutir nossas diferenças sem fazer acusações e tomar decisões sem destruir nossa unidade, a dar sugestões construtivas sem sermos exigentes e, por fim, a falar a linguagem do amor primária um do outro. Tomamos a decisão de amar em meio a sentimentos negativos mútuos. Quando começamos a falar a linguagem do amor primária um do outro, os sentimentos de ira e ódio desapareceram. Nossa situação, porém, era diferente da de Anne. Caroline e eu estávamos dispostos a aprender e a crescer. Eu sabia que o marido de Anne não tinha essa disposição. Ela me dissera na semana anterior que implorara a ele que fosse ao aconselhamento. Pedira que ele lesse um livro ou participasse de alguma palestra sobre casamento, mas ele recusou todos os esforços dela relacionados ao crescimento. De acordo com ela, a atitude do marido era: não tenho problema algum, você é quem tem. Na mente dele, ele estava certo e ela errada. Simples assim. Os sentimentos de amor que ela nutria por ele foram morrendo no decorrer dos anos, devido às críticas e acusações constantes por parte dele. Depois de 10 anos de casamento, sua energia emocional estava exaurida e sua autoestima quase destruída. Havia esperança para o casamento de Anne? Ela conseguiria amar um marido difícil de ser amado? Algum dia ele corresponderia ao amor dela? Eu sabia que Anne era uma pessoa profundamente religiosa e que frequentava a igreja regularmente. Deduzi que talvez sua única esperança de sobrevivência conjugal estivesse em sua fé. No dia seguinte, ainda com Anne em mente, comecei a ler o relato de Lucas sobre a vida de Cristo. Sempre admirei o texto de Lucas porque, como médico, ele dava atenção a detalhes e, no 1º século, escreveu um relato cronológico dos ensinos e do estilo de vida de Jesus de Nazaré. Naquele que muitos consideram o maior sermão de Jesus, leio as seguintes palavras, as quais chamo de o maior desafio do amor. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Lucas 6, 27, 28, 31, 32.
Parecia-me que aquele desafio profundo escrito há cerca de 2000 anos era a orientação que Anne procurava, mas ela seria capaz de agir assim? Alguém conseguiria? É possível amar um cônjuge que se tornou seu inimigo? É possível amar alguém que o amaldiçoa, que o maltrata e que expressa sentimentos de crítica e ódio? E se ela fosse capaz, haveria alguma retribuição? O marido mudaria e começaria a expressar amor e cuidado por ela? Fiquei surpreso com estas outras palavras do sermão de Jesus. Deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6, 38. Seria possível que